E nós vamos agora para a entrevista para falarmos mais sobre esse lançamento do Centro de Extensão em Direitos Humanos, o MADA, com o pró-reitor de Extensão e Cultura da UFA, Helder Silveira. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo. Boa noite, é um prazer estar aqui e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, você veio direto do evento para cá, para a TV. É um prazer, é uma temática que nós precisamos conversar. A sociedade não pode fugir dos assuntos que afligem a vida e o cotidiano das pessoas, sobretudo os assuntos que infringem os direitos humanos, como esse assunto. Então, de fato, é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir, debater e para que a gente se organize em torno do enfrentamento a trabalho similar à escravidão. E é uma data muito especial, marcando, né, essa conquista para a cidade, para a região. E a MADA acabou de dar entrevista ali na reportagem. Conta um pouquinho da história dela, para quem não conhece. Sim, é importante primeiro sinalizar que essa semana o mundo comemorou o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. E todo trabalhador e trabalhadora tem que ter todos os direitos resguardados. E os direitos que não podem ser subtraídos em função de vontades, de desejos de determinadas pessoas. Madalena foi um caso desse. Não existe mais aquela escravidão, e às vezes, em alguma medida pode até acontecer, a escravidão do século XIX, em que as pessoas eram acorrentadas. Hoje a escravidão ela se reveste, de um lado, por um contexto afetivo, é o que aconteceu com Madalena, ou uma tentativa de um contexto afetivo, e do outro lado, um vínculo informal que se dá. No caso da Madalena, nós classificamos como trabalho análogo à escravidão doméstica. Isso porque, com 8 anos de idade, ela foi subtraída da sua família para morar com uma outra família que a considerava como quase da família. E é um cuidado que a gente tem que ter. Isso que nós chamamos de vínculo afetivo. Esse quase da família, mas sem que essa pessoa se vincule à família a partir de uma adoção legal, pode se configurar em uma ação de escravidão contemporânea. No caso da Madalena, foi isso que aconteceu. Com 8 anos de idade, ela é subtraída da família, vai morar com uma outra família na cidade de Patos de Minas, e ali trabalhava por horas e horas exaustivas e por mais de 30 anos, sem direito à carteira assinada, a salários ou sem direitos a descanso, férias e coisas dessa natureza. Então, isso foi acontecendo por mais de 30 anos, as pessoas não conheciam Madalena lá no contexto da cidade. Madalena era invisível para aquela cidade. É interessante que a família que a abriga retirando, a primeira ação dela é retirá-la da escola, onde inclusive a mulher que a acolhe, que a chamava de uma mãe postiça, era professora. Então essa professora tira a Madalena da escola, priva a Madalena do processo educativo e, sem inserir a Madalena na educação ou mesmo nos direitos convencionais, legais, submete Madalena a esse trabalho. Inclusive, depois de um tempo, Madalena é forçada a se casar, isso com 29 anos, forçada a se casar com um senhor, irmão desta mãe postiça, e depois desse casamento, obviamente, esse senhor vem a falecer e ela passa a receber os benefícios. Porém, os benefícios não iam para Madalena. O casamento foi um casamento forjado. Foi um casamento para que a família recebesse os benefícios. Ela foi usada, né? Ela foi usada. Então, e quando, depois de algumas denúncias dos vizinhos, e que o Ministério Público do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, resgata Madalena, isso lança luz sobre uma questão, vai parar em todas as redes de comunicação, jornais do país e do mundo, e lança luz sobre uma questão. Em que medida nós estamos legalizando o trabalho escravo contemporâneo doméstico? Ou seja, é aquele trabalho que se tenta criar um vínculo com a pessoa, como uma quase da família, se legitima o quartinho da empregada, em que esse quartinho da empregada é um lugar de servidão, é uma senzala moderna, e essa pessoa vive ali naquele lugar para servir a família. Então, é uma situação que não é rara, pelo contrário, é uma situação corriqueira na nossa sociedade e é uma situação que a gente tem que fazer enfrentamento.
porque muitas outras Madalenas, sem dúvida alguma, aqui em Uberlândia, em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em todo o Brasil, existem muitas Madalenas. Muitas Madalenas que tiveram seus direitos subtraídos em função do desejo de uma família ou para atendimento a determinados senhores, como se dizia no século XIX, senhores dos escravizados. Estamos no século XXI ainda falando sobre isso, né, Helder? Estamos no século XXI. E, infelizmente, nós tivemos nesse primeiro trimestre, no Brasil, um aumento de 124% de casos de trabalho análogo à escravidão. Isso é um número muito grande. Isso assustador, né? É assustador. A gente não pode ignorar a situação e o contexto que o Brasil e o mundo vive hoje. Obviamente que o Brasil tem um sistema que busca fazer a fiscalização, o acompanhamento, até um sistema muito importante, porém não necessariamente eficiente do ponto de vista de resgatar todas as pessoas que vivem nessa situação. E, Larissa, o trabalho análogo à escravidão, ele tem cor. São pessoas negras, em sua maioria, que são escravizadas. São pessoas pobres, ela tem origem social, e são escravizadas. São pessoas oriundas de determinadas regiões que são escravizadas, sobretudo do Norte e Nordeste, fortemente do Nordeste. Então, combater o trabalho contemporâneo escravo é também combater a xenofobia, é combater o racismo, é combater a misoginia, é combater contextos que estão aí na ordem do dia e que nós não podemos mais, como sociedade, aceitar como normal ou normalizar como nós normalizamos ou legalizamos o que nós falamos há pouco do quartinho de empregada, que é essa nova senzala, ou mesmo do termo quase da família. Mas esse é um caso específico de trabalho escravo, que é o caso da Madalena Gordiano, mas também tem outras formas de trabalho escravo, sobretudo no campo, nas fazendas, nas indústrias, e que também é aviltante para a sociedade e para a dignidade humana. Infelizmente, mas Minas Gerais se destaca nesse trabalho de resgate desses trabalhos análogos à escravidão, né, Helder? Exatamente. Minas Gerais ele se destaca em 2 pontos. No primeiro ponto é no número de casos de pessoas que estão em situação de escravidão. Mas, obviamente, também tem se destacado no resgate. Isso com a forte atuação da Defensoria Pública, da Auditoria Fiscal do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e agora, numa ponta deste fluxo, também da Universidade Federal de Uberlândia. E Minas Gerais, ela se destaca porque nós temos muitas fazendas, é uma região, aqui nessa região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e outras regiões de Minas Gerais, são regiões agrícolas. Então, existem muitos casos de pessoas resgatadas nas fazendas e que vivem em situações ultrajantes para a dignidade humana, sem condições de alimentação, de moradia, ou mesmo sem ter o seu salário, ou mesmo sem ter a sua carteira. Muitas vezes, os donos das grandes fazendas e propriedades apreendem os documentos, a carteira de trabalho, não devolve, cria vínculos, estão criando vendas naquela região, as pessoas vão se endividando naquela região, e aí vai criando uma dívida que não permitem com que as pessoas saiam daquele lugar. Então é um outro tipo de atuação, de vínculo para o trabalho análogo à escravidão, que faz com que a pessoa esteja presa naquele lugar ao dono da propriedade. É horrível, inclusive é importante que toda a sociedade se mobilize para denunciar situações assim, para denunciar situações como a situação da Madalena Gordiano, mas também para denunciar situações de pessoas que estão nas fazendas, que estão nas plantações, que estão em situações como essa, que são situações, como eu falei anteriormente, ultrajantes à dignidade, à vida humana. Sem o mínimo de dignidade. Sem o mínimo de dignidade. Mas Madá, o centro, tem para ajudar nesse processo com várias parcerias para melhorar essa situação no Brasil. Sim, o centro ele é um importante equipamento social da Universidade Federal de Uberlândia, que leva o nome Madá, é um nome que carinhosamente ela gosta de ser chamada, leva o nome Madá, e ele é um espaço multidisciplinar. É para que nós, numa vertente do pós
resgate, porque nós fomos percebendo que ao longo do processo, do fluxo do resgate, desde o momento que se identifica, fiscaliza, acompanha, faz-se o processo de retirada da pessoa daquela situação, daquele contexto de trabalho escravo, no final desse fluxo, as pessoas ficam à deriva da sociedade e com dificuldade de se reinserir socialmente. Aí é onde entra a Universidade Federal de Uberlândia e uma universidade pioneira nesse trabalho. Esta ação é inédita no Brasil, nas instituições. A Universidade Federal de Uberlândia, ela entra nesse sentido, e o centro expressando ou materializando esta ação do programa Mais Humanos, para que a gente acolha essas pessoas. Não é um dormitório, não é disso que se trata, mas é um lugar de acolhimento, é um lugar de formação, é um lugar de orientação jurídica, é um lugar de acompanhamento psicossocial, é um lugar de formação profissional. Muitas pessoas são analfabetas, então é um lugar também para que a gente consiga promover a alfabetização dessas pessoas, e é um lugar para que a gente, identificando o potencial para o trabalho, consiga ajudar as pessoas naquilo que nós sabemos fazer, que é formação, desenvolvimento profissional, que é dar às pessoas capacitação profissional. Então, é nesse sentido que a Universidade Federal de Uberlândia vai atuar no Centro de Extensão de Direitos Humanos, MADA, para que as pessoas tenham as condições, no pós-resgate, de se reinserirem dignamente no mercado de trabalho. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, e é para isso que nós vamos trabalhar aqui nesta nossa universidade. Exatamente. Então, para a gente encerrar aquele recado do coração, nessa data especial, lançamento do MADA, deixe o seu recado e também essa alerta para as pessoas que estão nos assistindo nessa importante data. É importante que a gente faça uma reflexão, Larissa, sobre o que nos colocou nesse contexto social. É importante que a nossa sociedade repense os seus modos de valorização da dignidade humana. Não existe um elemento ou um direito humano. Todos os direitos são importantes. A pessoa humana precisa constituir e ter todos esses direitos para que, de fato, a gente tenha uma sociedade emancipatória. E se eu posso deixar alguma palavra, é que nós, enquanto sociedade organizada, possamos também, a partir dessa reflexão, denunciar situações de trabalhos análogo à escravidão. Não aceitar situações de trabalho análogo à escravidão. Repensar a nossa postura frente a qualquer situação que coloque a vida humana, a dignidade humana sob risco. O que queremos é liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de ação, liberdade para ir e vir com todos os direitos fundamentais garantidos pela nossa Constituição Federal. Com todo respeito e dignidade que todos nós merecemos. Que todos nós merecemos, exatamente. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo evento e por toda essa iniciativa. Eu que agradeço. Obrigada.